Bom dia a todos, estamos reunidos para um estudo do Evangelho mais uma vez. E nessa quinta-feira, hoje é dia 14 de outubro, nós convocamos cada um de nós, nos unirmos em coração, nos unirmos com os pensamentos em Jesus, para esse momento tão especial em que nós dedicamos 30 minutinhos para esse estudo. E em conexão, pedimos a permissão ao nosso Pai, pedimos a permissão para o início dos nossos estudos de hoje, entrando em conjunto em oração. Deus Pai de infinito amor e misericórdia, nós te rogamos mais uma vez todas as bênçãos para o nosso estudo dessa quinta-feira. Auxilia-nos na compreensão do Evangelho, para que possamos extrair dessas palavras o bálsamo para as nossas vidas, para as nossas experiências, clarificando aquilo que precisa ser clarificado na nossa jornada. Sabemos que essa água é a água fundamental da vida, então auxilia-nos a beber desta fonte divina com o máximo de amor e de devoção em nossos corações. E com essas palavras, rogamos a permissão para dar início ao nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. E no nosso estudo da manhã de hoje, como é sempre o nosso hábito, a gente faz primeiro uma abertura, gente, com uma mensagem, e a nossa mensagem é lá do livro Vida Feliz, que é uma psicografia de Edivaldo Franco pelo Espírito Joana de Ângeles. A mensagem de hoje diz: ser amigo da verdade, sem a transformares numa arma de destruição ou de ofensa. Não é tanto o que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. Ademais, a tua pode não ser a verdade real, senão um reflexo dela. E mesmo que o fosse, não estás autorizado a esgrimi-la com finalidades perturbadoras. Antes de assumires a postura de quem corrige e ensina com a verdade, coloca-te no lugar do outro, aquele a quem te irás dirigir, e a consciência te apontará o rumo a seguir e a melhor maneira de te expressares. Eita, mensagem boa, hein? Eu gosto sempre de lembrar, faz um tempinho que eu li, eu acho até que foi no Evangelho. Sim, eu lembro que a gente já estudou no Evangelho. Que nenhum de nós aqui, encarnado, é detentor da verdade absoluta. Então, a verdade, ela é sempre uma nossa visão sobre as situações, né? Então, quando eu acho que eu estou dizendo a verdade para o outro, na verdade, eu estou dizendo a minha verdade, né? Então, se a gente conseguir entender que ela é só minha, né? Pode ser que o outro concorde, pode ser que não, né? Então, a gente tem que parar, talvez seja para mim, né? De achar que a gente detém a verdade, né? A gente realmente não detém a verdade. E mais além também, né, além de perceber que é a nossa verdade que a gente está colocando naquele momento, não querer impor, né, ou convencer o outro desta verdade, né, e para mim é o mais difícil, né, falar se eu parar para ti, para mim é realmente me colocar e dizer, não, peraí, esta é a minha verdade, eu não tenho que convencer o outro, porque ele também tem a verdade dele, e aceitar esta verdade como um diálogo, uma discussão saudável e dizer, ok, ninguém precisa convencer ninguém, essa é a tua, eu coloquei a minha, vamos viver felizes e saudáveis com isso, né? Então, essa mensagem, para mim, eu já tinha lido outras vezes, eu não sei se foi aqui no nosso Evangelho, mas em outro, e para mim é uma... Eu acho que a gente já estudou. eu acho que a gente já estudou, e para mim essa frase, e que é uma frase que tu sempre dizes muito nos nossos estudos, que não é tanto o que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz, né? Que e tu a sempre intenção, falas, né? Não é o que, é o como. E mais uma vez, né? Realmente. E a gente vê que o que é esse como, né? Então, se eu estou em paz,
eu geralmente não ofendo o outro, eu Não tem a necessidade, né, de botar toda essa raiva para fora. Eu não transformo essa minha verdade numa arma, né, como ela diz aí de forma muito precisa. Então, assim, você ser amigo da verdade é você consultar aquela sua verdade, né, você está ali, mas você não pode transformá-la numa arma de destruição ou de ofensa, né? Então, isso a gente faz muito, porque a gente catuca na ferida do outro, né? Esfregando na cara aquilo que às vezes o outro não está nem pronto a ver, né? Ou que nós estamos vendo de forma equivocada realmente, porque isso tem que se considerar também. E a gente, nesse movimento, né, está fazendo dar uma destruição, né, para o outro e para nós mesmos, né, que não é que a pessoa fique em paz. Aí é que ela vai dar essas orientações, né, de como é que você vai dizer. Será que a gente tem humildade, né, para consultar essa verdade parcial? Que E falando de humildade, né, é interessante esse último parágrafo, né, que diz: antes de assumires a postura, coloca-te no lugar do outro, né, e a consciência te apontará. E me vem na mente, às vezes, alguém, um irmão, né, uma pessoa que confia na gente, que está ali, que nos coloca como instrumento, né, de ouvidos, e aquela pessoa já está sofrendo, porque fez, segundo ela, né, está se julgando, talvez, alguma coisa errada, digamos assim, então já está sofrendo naquele momento, e tu vai lá e diz: é porque tu fizesse isso errado mesmo, né? Vai lá e assim, cutuca ainda, ou seja, puxa, quão não humildes estamos sendo naquele momento de realmente não transformarmos esta verdade numa arma de destruição ou de ofensa, ao contrário, né? Realmente estamos utilizando para destruir a pessoa ainda mais daquilo que ela já está sofrendo. Então, o colocar-se no lugar do outro, essa empatia que eu, no catolicismo, aprendi desde criança, né? Seja empática, mas o que é ser empática, né? E é realmente um não julgamento, é realmente se permitir, para mim, hoje em dia, essa neutralidade com amor e dizer: olha, tá tudo bem, né? Ninguém tá livre, e, puxa, colocar-se verdadeiramente no lugar do outro com amor. É um desafio bastante grande. O resumo dessa leitura agora, para mim, está sendo... tu não precisa falar, né? A gente precisa ser. Quando a gente é, né, uma pessoa, entre aspas, coerente, segura, os outros vão confiar em ti e vão pedir a tua opinião. E aí sim tu podes falar com doçura e com amor, né? Caso contrário, nem tudo aquilo que a pessoa está te contando, ela tá querendo um feedback, né? Às vezes ela não quer, ela só quer falar. Então, para assumir a postura de quem corrige, de quem ensina, né, menos que seja o teu filho, e que essa, né, querendo ou não, o dever dos pais, né, corrigir e ensinar. Se é o teu irmão, um amigo, teus pais especialmente, não te coloca na postura de quem é um professor da vida, né? Porque às vezes a gente não é também, a gente também está aprendendo, né? E no momento que a gente realmente tiver algo para ensinar e a pessoa sentir isso, ela vai te pedir ajuda. E aí é quando a gente pode, com amor, atuar, né? Então vamos para a nossa leitura de hoje. Obediência e resignação. Lázaro Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre que a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundem erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, pois trazem o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, assim como o orgulho e o egoísmo não podem ser obedientes.
Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção. Veio fazer brilho no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que devem salvá-la ou perdê-la. A virtude de nossa geração é atividade intelectual, seu vício é indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre momentaneamente os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, para que atesta a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos e obedecei à grande lei de progresso. Essa é a palavra da nossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos ensinamentos. Eita, neném! E aí? Eu achei muito legal essa frase que ele define a obediência e a resignação, porque é realmente uma coisa que a gente confunde, né? Que a gente não pensa ou é ensinado assim, não sei. Mas, nossa, a obediência é o consentimento da razão, que faz total sentido, né? Quando tu realmente pensas, não, ok, faz sentido, né? Obedecer. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, não é ser submisso, né? É realmente, e por isso que eu gosto da doutrina espírita, porque tem essa questão, não é a submissão, mas é realmente, né, o ser racional, pensando, questionando, refletindo e tomando as próprias decisões com livre-arbítrio, ou seja, somos responsáveis, né? E a obediência e a resignação também são partes da responsabilidade do ser. Muito, muito legal. Isso aqui, né? Assim como orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. É que muitas vezes a gente obedece, né? Sem a resignação. Obedece com revolta, obedece com raiva, né? Quantas crianças, né? Já vêm com esse espírito rebelde e aí eles são obrigados, né? A obedecer os pais, as rotinas todas que é imposta pela sociedade, pela escola, enfim. E isso a gente vê hoje, né, trabalhando conosco mesmo, com os diferentes pacientes, a gente percebe, né, o quanto essa revolta perdura na vida adulta, né? Porque ou a gente não teve oportunidade de expressar ela, né? Ou não conseguimos por falta inclusive na vida adulta, né? Então a gente vai levando essa obediência sem resignação e isso é muito duro. É um fardo bem pesado, né, da gente carregar durante a vida isso. E a coisa mais interessante é que dói ao ego essa proposta, né? Sim. De você ser obediente, por exemplo. Né? Então, mas dói porque falta resignação, né? Porque a Se gente fôssemos seres fofinhos. A gente é muito ainda imatura, a verdade é essa, né? Então a gente tudo adultera. Eu fico lendo e rindo, né? Que eu digo, oh meu Deus do céu, né? Um dia vai dar certo. Porque quando a gente consegue a compreensão do que essas palavras estão dizendo, embora a gente não consiga ainda a realização, né? Fica muito mais fácil de você compreender na sua jornada esses posicionamentos infantis. Porque essa é a situação, né? Isso que dá tanta guerra na sociedade, porque de um lado é um defendendo o extremo, do outro é outro defendendo o outro extremo, e aí você fica, né? Meu Deus, como é que a gente vai evoluir
perante essa nossa infantilidade. Bem, se nós tivermos, né, esse consentimento da razão, a gente pode transformar o quanto antes essas posturas de rebeldia com o consentimento dessa força, né, maior do coração, que é a emoção, né? Então, a gente vai poder dizer, não, caramba, só que para isso você precisa se vencer. Precisa vencer o orgulho. Por isso que ele diz, né? Como é que ele fala ali, que não tem como o orgulhoso e o egoísta serem... onde é que tem isso? Serem obedientes. O orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Eu comecei a rir aqui logo. Eu digo, pronto, diga logo que ninguém é obediente, que é melhor. Porque é isso que a gente tem que perceber, que o orgulho e o egoísmo nos impede de ter esse movimento da razão, que é uma razão, vamos supor, que está agindo por uma capacidade mais... E que razão seria essa, né? Ontem era não sei se vocês têm acompanhado, né? Quem está nos outros cursos de estudo, o quanto eu tenho me esforçado para estabelecer uma média entre o meu excesso de liberdade, né? Por exemplo, com o Theo, com os meus filhos, e uma postura de maior sabedoria perante a liberdade que eu quero dar, né, e o controle que eu tenho dificuldade de dar, que me adoece. E ontem, vocês não sabem, ontem era o aniversário da avó do Theo, da mãe do pai dele. E a última vez que eu tinha mandado uma mensagem para ela, eu ainda estou rindo com vergonha desde ontem. Por quê? Caramba, para que eu fui ler aquilo, Senhor? Eu digo, meu Deus, como a gente se envergonha da gente. Ele estava ainda em Fortaleza, né? Era naquele ano que eu estava aqui, isso na época que a gente estava afastado, e eu não quero nem imaginar como era que estava o complexo materno, né? E ela tinha me mandado uma mensagem falando que o Theo não tinha limites de horário. Eu lembro disso. Tu lembra que eu respondi? Estava lá em casa. Tal. E aí, na hora, né, eu peguei assim, tudo que a gente estudou hoje, né, foi por terra, porque eu peguei coisas da vida todinha e tudo que estava guardado de 15 anos. A verdade como arma. Minha, que não foi trabalhada, né, que não conseguiu, não foi para... É isso que eu digo, esse é o perigo, né? Eu não consegui terminar de ler a mensagem que eu mandei, para vocês terem uma ideia. Porque eu tenho vergonha cada vez que eu leio. E ali eu estava completamente tomada pelo complexo, né, pela energia, que é a realidade nossa interior, esse adoecimento, vale constar. Não vamos pensar que quando eu digo, eu estava agindo ali pelo complexo, que você não é o complexo pela misericórdia divina, né? E aí, cada vez que eu olho, eu digo, e era o aniversário dela, e eu querendo dar os parabéns, mas morta de vergonha. Eu digo, minha Nossa Senhora, ela não deve talvez nem lembrar, porque seguramente é um espírito mais evoluído do que eu, mas eu não estou me aguentando. Eu não consegui, não me justifiquei, mas ainda no meu coração não consegui nem pedir desculpa, porque eu digo, caramba, eu não tenho nem coragem de pedir desculpa, que é para não lembrar ela. Eu lembrar. A esperança que ela tem esquecido, Jesus. Eu não quero lembrar que eu existo ainda, né? Não, e o quanto desde ontem que eu rio, mas não é para não chorar, é da infantilidade, né? Aquela coisa, eu digo, minha nossa, como é que pode? Como é que pode a pessoa usar, né, todos esses artifícios para, no momento, dizer que aquilo ali é o certo? E aí, para completar, agora eu estou aqui que Theo tá sem entender, né? Que ele diz, você nunca foi assim. Hora para dormir. Mamãe, você sabe o que é isso? É esse homem aí. Esse homem está ali fundo na cabeça. E eu digo, tá certo, pois vai dormir. Porque esse mundo dorme cedo, né? E eu nunca dormi. A verdade é essa, e nunca exigi deles, realmente. E eu não acho que isso é certo ou errado. Eu acredito que tem que se mudar as posturas, porque você vê o adoecimento do oposto, né? Então, você dá um excesso de liberdade e aí você começa a ver que, na verdade, você não está dando a liberdade porque está seguro, porque está educando. Você está dando aquela liberdade porque você não tem condição de lidar com aquilo. Então, assim, é muito pesado quando a consciência começa a administrar essas coisas. Porque você precisa transformar. E aí, tudo que eu não precisava era ter visto a mensagem ontem, né? E aí, embora, graças a Deus, eu li de certa forma, de forma tranquila, dentro, tá, eu tô péssima. Eu já olhei aqui de novo e não leio,
Aí eu digo, eu preciso falar e vou falar, né? Que eu quero, embora até de falar aqui me dá vontade de enganchar a voz, né? Eu não tinha o direito de fazer aquilo, entendeu? Eu não tinha, eu peguei coisas lá de 15 anos mesmo, 20 anos atrás, né? Mostrando a ela que ela estava errada com coisas que ela agiu com o coração dela, não foi de mal. Embora, como diz ali na mensagem, por exemplo, tudo que eu disse tem um fundo de verdade, que mereceria uma reflexão. Mas você vê que tem uma parte que ele aí, por mais que você tivesse a verdade, você não pode estar jogando ela na cara de ninguém. Porque ela é tua, né? Não, e porque não, a verdade ela não tem essa função. Sim. Entende? Não é nem só isso. Mesmo que você tenha razão, o texto diz, não sei se é no terceiro, desce aí um pouquinho, eu não sei onde que é, que ele fala, mesmo que você esteja correto, mas você não tem o direito, né? Eu acho que foi na mensagem de Joana a primeira, né? Será? É da verdade. Acho que será, pode ter sido. Mas tem a ver essa última frase aqui: toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Caramba, mas assim, queria dividir essa vergonha que eu tô, caramba, e não aguento. Quando eu não, você imagina a pessoa não conseguir terminar de ler uma mensagem que mandou? Porque eu já começo a rir, eu digo, meu Deus, me fez ver isso agora que eu estou trabalhando isso, né? E prestando atenção e reparando. Eu digo, que verdade era aquela? Era a verdade do momento, da visão daquele momento. E que hoje eu olho e digo, caramba, não tá legal, não é ok. Né? Não é ok. Se eu achar que isso é ok, eu nunca vou dar uma consciência para os meus filhos, vamos supor. Mas que momento abençoado, né, Mi? Porque quantos de nós, quantos da humanidade, né, deixam aquela mensagem lá, ficam com vergonha, sabem que estão errados, nunca vão pedir desculpas, né? Famílias se destroem por isso, amizades se destroem, relacionamentos se destroem por isso, porque simplesmente a pessoa realmente não tem a coragem, né, de ceder por uma resistência orgulhosa. Né? E desencarna e continua muitas vezes no lado de lá, ainda com essa resistência orgulhosa. Então, é realmente até uma reflexão muito maravilhosa, e eu adoro os casos quando a gente coloca, porque, né, traz para dizer, gente, somos nós, essa é a nossa realidade. Não é diferente para ninguém, não é porque a gente está fazendo evangelho que a gente é uhul. Não, a gente está tentando ver para poder, né, trabalhar, porque tem muita coisa que a gente não vê, e não, que bom que algumas conseguimos já trazer a consciência. E nem sempre conseguimos agir, né, mesmo trazendo a consciência, ainda temos... Não, eu fico estudando, né? Eu fico estudando cada reação. Ontem eu queria muito, porque imagina que é uma pessoa que eu quero muito bem. No meu divórcio, eu acho que eu sofri mais, se eu falar até me tem vontade de chorar. Eu sofri mais de me afastar deles, né, que era a família, do que do próprio marido. E eu digo, caramba, como é que pode, né? Um coração tão ferido, que é claro que não estava bem, né? Estava longe das crianças há muito tempo, mas não justifica. É aquele complexo, aquela dor que atua ali, que você tem necessidade de estar certo, e aquilo ali vem. Então, você se afasta de uma pessoa que você ama, você cria uma barreira, por isso que ele diz assim, não tem como, uma pessoa orgulhosa. E aí eu digo, eu choro, né? Eu choro ou rio, porque nós não temos condição ainda dessa bondade. Essa é a grande realidade, mas nós podemos, sim, lutar por essa bondade, que é o convite do Evangelho, né? Mais para frente a gente vai ver o verdadeiro espírita, vai ver o homem de bem, né, nas mensagens. Então, todas esses estudos, eles vão nos auxiliando a perceber que é tudo um caminho. Mas isso que a Cá está dizendo é fantástico, porque a gente se afasta das pessoas, né, e pessoas importantes, pessoas que a gente quer bem, pelas nossas mesquinhas, como se diz em português? Mesquinharias. Pelas nossas mesquinharias. Imagina que tem famílias destruídas e amizades por assuntos de política. Claro que tem muito mais atrás, né? Mas se a gente for analisar, né, digamos, o motivo último pelo qual as pessoas não se falam, é por isso, né? E a gente está só falando aqui de orgulho, só.
Porque agora entra o discurso vacina junto com a política, hein, Mar? Exato, porque nenhum desses políticos, ou, digamos assim, as decisões políticas tomadas por um país é família, né? São pessoas que nós mesmos decidimos fazer uma jornada com essas pessoas, né? Por algum motivo. E essa postura é da infância psicológica, né? É bom que a gente saiba que não é que você é contra um governo ou contra uma vacina a favor, não, você realmente está sendo, por exemplo, pelo exemplo que eu dei lá da minha sogra, que diz que não existe ex-sogra, né? Pela lei. Então, nessa situação lá, você imagina, o que está agindo ali? O medo de não ter sido uma boa mãe, o medo de não ter educado, o medo julgamento, inclusive, daquela pessoa que para ti era tão importante que concordasse, né, que tu fosse uma boa pessoa, que tu fosse uma boa mãe, porque ela é importante. É possível tudo isso aí, parte desse movimento. Então, com o país não é diferente. Com essas questões, é o medo agindo, né? Então, quantas pessoas aqui na Itália é um negócio, se você ligar o jornal, estão falando dessa vacina, misericórdia, né? Então, assim, tudo que se falou do coronavírus e do medo do coronavírus, era a população com medo, né? Lá atrás, na hora que surge a falta de confiança, todo aquele extremo em que a gente foi portada, ainda mais com tantas mortes, né? Ainda mais com toda a realidade que se formou. E veja que isso agora mudou o cenário. Agora não é mais o coronavírus, porque tá, né? Pelo menos aqui os números vão baixando cada vez mais. Eu sei como é que tá aí na Espanha, mas agora é o quê? Mudou para a vacina. A vacina era a solução, amigo. Agora virou o problema, é a polêmica. Entende? Então, depois vai vir outra coisa e não vai como mudar, porque as pessoas, né, nós continuamos doentes e a gente tem quer julgar. Amigo, estão roubando dinheiro para não sei o quê, tem interesse político. Meu amor, você não pode interferir na responsabilidade dos outros, né? A gente não pode interferir na responsabilidade. Mas a gente pode interferir na nossa responsabilidade, né? Só que a gente não tem essa, entre aspas, coragem ou segurança, né? Que é dizer, ok, vamos supor, o governo está dizendo que, né, agora é uma questão política, tem que fazer as vacinas, e terceira, quarta e quinta, sei lá. Mas eu não vou fazer. Mas da vida, Mar, tem que vencer o complexo. E a gente não consegue. Da gripe, Mar, da gripe não faz todo ano. Vou lá e vou fazer, e por causa do, né? É por causa da nossa insegurança, porque a gente não consegue tomar uma decisão com tranquilidade ainda, né? Exato. Nós temos medos, nós temos receios. Porque então, não é sobre o tomar ou não tomar, sobre o partido da esquerda, da direita, do de cima, do de baixo, ou do... tem tudo a ver com a primeira mensagem também, além dessa, né? Sempre conectadas, da verdade, porque é importante, e bem isso que falaste, né, Mar? O momento que tu está segura com a tua verdade, tu não tem necessidade de convencer o outro, é tudo bem. Tu respeitas e diz, ok, that's fine. Eu faço a minha parte, não tenho responsabilidade, né, de estar... Mas é o medo, né? Você vê, é uma nação inteira, o mesmo, é como eu digo, o medo que se manifestava antes, o cenário muda, mas as polêmicas continuam. O medo continua e a gente vê, né? Você vai dizer que sim ou que não cabem discussões políticas, né? De forma alguma, mas perante essas decisões, né, como é que eu posso ter essa postura? Vamos supor, se uma autoridade erra, né? Vamos supor que não fosse para fazer o vacino aqui, e a vacina. E se nós somos obrigados, porque aqui na Itália está sendo obrigado mesmo, você não tem alternativa, né? Feliz de quem quis fazer, e fazer as coisas obrigado ainda é mais pesado, porque desperta a ira, não é verdade? Mas aquelas pessoas estão com medo, era para estar havendo um trabalho um trabalho psicológico, né? Um trabalho dos medos, né? De desenvolvimento moral até, porque a gente não consegue medir se aquilo ali, né? Se aquela autoridade foi equivocada, deixar para ela o equívoco dela. Porque a gente não pode ir contra, imagina, né? Quando a gente lê os livros espíritas,
né? Que a mim dói tanto, porque eu não tenho essa sabedoria ainda. Mas quando a gente lê os livros de Emmanuel, quando a gente lê as histórias de cada um dos testemunhos, por exemplo, de Emmanuel em há 2000 anos, ou os testemunhos de Paulo de Tarso, né, em Paulo e Estevão, a gente, quando vê o testemunho daqueles espíritos, eles não vão contra a lei da sociedade. Pode estar equivocada até a tampa, mas eles se colocam com obediência e resignação. A gente não tem ainda noção do que é isso, entendeu? Total. A gente ainda não sabe o que é obediência e resignação, porque você lê Paulo de Tarso, aí você vê, por exemplo, Paulo que está ali pregando, né, o evangelho, que é o responsável pela implantação do evangelho no mundo, porque se não fosse ele, as peregrinações que ele fez a pé, porque hoje a gente vai de carro de trem veloz, né, reclamando, é longe, Beraraucaba ia peregrinar a pé, levando pedrada, e ele era preso. E ele ia para a prisão. Vocês acham que era uma prisão? Era arbitrário ou não? Claro. Entende? Mas a postura moral, caramba! Você, quando olha aquilo ali, você treme suas bases, porque a gente tem tanto medo, eles confiam. Então, quando a gente vê ali na mensagem, tem uma parte que fala do desenvolvimento moral, que eu não lembro bem também onde que é. Então, veja, essa condição moral, né, que nós adquirimos, ela só vem depois que a gente trabalha com muita vontade nesse coração, muita vontade de amor, muita vontade de evoluir, muitas lágrimas sobre os nossos erros, sobre os nossos equívocos, né, frutos da nossa ignorância, porque a gente ainda não tem. Se colocar a gente na cadeia hoje de forma equivocada, te garanto que a gente não vai estar lá agradecendo. Né? E tendo paciência para saber qual é o aprendizado daquela situação. Vai estar assim? Então, assim, você vê essas criaturas que a gente, quando lê, né, aí vinha um companheiro, né, por exemplo, do movimento cristão da época, porque estava dando um jeito de tirá-lo da cadeia. E ele diz, mas o que é, meu filho? Eu não vou sair daqui. Me colocaram aqui. Você está entendendo? Então, assim, é a diferença da nossa postura para uma postura de coragem. Entra ali no circo cheio de leões para tu ser comido. Porque aquelas pessoas estão certas de botar os cristãos para serem devorados. Né? Se a gente for para certo e errado, estão movidos pelas suas ignorâncias. Né? E aqueles cristãos vão para o circo cantando por quê? Eles têm certeza que o que está acontecendo é para acontecer. É a fé de verdade, né? É a confiança verdadeira, que é completamente oposta ao medo, que a gente está ainda amarrado, estraçalhado, né? Acorrentado. Mas é um estudo muito, muito fofo, muito lindo. Vou ver se eu consigo terminar de ler a mensagem depois. O Senhor me mata de vergonha, né? Mas, né? Depois vem a mensagem da cólera, é outra que eu sou apaixonada. Comecei a ler. Dá um espelho bem lindo, né? O orgulho vos leva a querer ser mais do que sois. Que tem a ver com a mensagem de hoje, né? Um pouco a continuação disso, porque o orgulho, que é essa última frase aqui que eu marquei, né? Que eu acredito que eu vou deixar como quase reflexão. Para hoje, né? Que seria: toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos docilmente aos ensinamentos. Então, não tem para onde correr, pessoal. A gente, querendo ou não, nosso orgulho vai ter que ceder para o nosso próprio desenvolvimento e crescimento, né, espiritual. Então, assim, pode ser nessa, pode ser na próxima vida, na próxima. É só a gente que vai decidir, né, o momento de trabalhar isso. Porque essa resistência orgulhosa não vai ceder amanhã. Mesmo que eu comece a trabalhar hoje. Mesmo que eu tenha começado a trabalhar há 2 anos atrás, né, meninas? Demora, entende? Então, é isso aí. Eu também estou trabalhando essa semana na resistência orgulhosa. Eu acho engraçado, né, que às vezes as mensagens vêm e sentam como... Chapéu. Serve chapéu, né? Então, eu deixo... Mas se serve de consolo, eu estou trabalhando há 26 anos. Exato, então...
nessa encarnação, tá? É que a gente é mais ansiosa que tu, Mi. A gente quer a resposta hoje, né, Mar? Tem 26 anos, e, por exemplo, essa coisa que eu estou falando a vocês aconteceu o que 2 anos faz, ou talvez, né? 1 ano e meio, não, o menino já está aqui há mais 1 ano, então 1 ano e meio atrás. Então, veja, paciência, volta lá para aquela outra mensagem de Joana, né? Da paciência. Porque a dor, né, ela vai ser o caminho. Então, o que faz você ver é o movimento que você está ali na hora. A gente tem que dar mais atenção às dores, né? Quando chegam os pacientes, que ontem chegou uma paciente que ela disse, essa semana, o povo já vem assim, né? Com a cara bem down, né? Essa semana foi, né? Péssima, eu digo, uba. Eu vejo a hora o povo ficar com raiva e dizer que essa louca, né? Aí no final da sessão a gente sempre vê. Por quê? Porque a dor, ela é a benção. É porque sem a dor, né? Imagina eu sem a vergonha que eu senti. Uhum. Menino, não existo, né? Sem a vergonha que eu... Deus Aí não tem um aprendizado, né? Porque Deus é tão caprichoso, né? Tu não vai olhar, né? Mas Deus é tão caprichoso, porque vocês sabem que eu comentei na aula passada, ou não sei se foi no Evangelho, não sei quando é, quando é dos nossos encontros, que são tantos. Então, na hora, essas semanas eu estou refletindo sobre isso. Caramba, que universo, né? Que universo pesado, podia maneirar? Porque nessas semanas eu estou refletindo sobre isso, até disse a vocês, caramba, tô triste pensando que não poderei fazer pelos outros que já cresceram, né? Pensando. Aí, quando eu estou refletindo tudo isso, aí que eu vejo, olha, que miséria da molesta. Se fosse num movimento, numa hora que eu estava bem cega, eu ia só dizer, olha ali, né? Fiz bem de fazer. A gente se justifica, né? Exato. E bona. Então, assim, o universo, ele está sempre a favor. A dor é essa benção. E aí, no próximo estudo, que é um estudo fantástico, que é outra mensagem que eu sei quase de cor também, porque estudo bastante essa cólera em mim. Então, aí a gente começa a se aprofundar, né? Porque, como são espíritos mais evoluídos que a gente, eles conseguem destrinchar a ordem desse comportamento adoecido infantil, que eu fico, que coisa fofa, né? O que me fez sempre o Evangelho ser o livro da minha vida, né? Porque é fantástico você ler algo de uma ótica mais clara que a nossa. E seguimos então para o fechamento, meninas? Não percam semana que vem. A cólera, cenas do próximo capítulo, né? Continuação das... Então, aproveitando esse momento de reflexão que nos é permitido fazer nas quintas de manhã, ou para as outras pessoas que nos assistem depois, a qualquer hora do dia, qualquer momento, que possamos estar mansos de coração para realmente abrirmos a mente, a alma, para estes momentos iluminados, quando abaixamos realmente essa resistência orgulhosa para darmos a passagem ao entendimento, ao amor, ao sugerimento dos espíritos, principalmente do nosso anjo guardião, do nosso guia espiritual, que está sempre ao nosso lado, para nos mostrar, para nos ensinar aquilo que aqui nos designamos a vir aprender. Muita gratidão por mais um dia, que possamos receber as bênçãos que toda a equipe espiritual deste Evangelho agora põe sobre a nossa cabeça, dando-nos forças, alimentos, à nossa alma, ao nosso espírito, para mais uma semana de trabalho. Para quem tem as suas águas aqui, que as águas sejam fluidificadas. Se não tem a água no momento, que possamos visualizar as nossas águas do filtro, da garrafa, do banho, da torneira, pensando e pedindo com humildade para que as águas possam ser fluidificadas com todos os fluidos necessários para a nossa saúde física, mental, espiritual, e que assim, com gratidão, encerramos o nosso estudo do Evangelho do Lar de hoje, e que assim seja. Muito obrigada a todos, boa semana, até a próxima. Beijo a todos. Tchau, tchau.